A receita de sucesso da Xuxa era a mescla de uma série de fatores que nós não tínhamos muito bem claro, mas que funcionava perfeitamente. E o principal ingrediente dessa mistura que fazia a Xuxa ser quem ela era a sua simpatia e a naturalidade. As crianças gostavam dela, e eu me incluo nisso, porque ela se comportava como uma criança grande. E isso foi algo que o Maurício Sherman, quando era diretor da Band, percebeu nela. Que ela era uma mulher sensual, já era uma modelo conhecida, mas tinha uma coisa meio infantil, meio inocente. Então ele queria fazer dela uma vedete para crianças. Isso quando ela estava na Band, aliás, quando ele estava na Band, e ela não aceitou. Depois a convidou de novo quando foi para a Manchete, e então ela estreou o Clube da Criança. A figura da Xuxa, apesar de ter sido pensada um pouco como ela deveria ser, era bastante natural, porque ela se vestia de acordo com a moda da época, ela usava figurinos, que a época permitia, e ela mesma chegou a dizer que o monte de acessórios que usava era algo muito pessoal, era o gosto dela, não era algo para compor uma personagem. E depois da forma de falar com as crianças, ela não incorporava a tia, a responsável, ela era uma a mais, e notava-se que era natural. Então, além da beleza estética, tinha o fator naturalidade e simpatia, e mesmo quando ela estava dentro de um microvestido, não era sensual, ela parecia mais uma boneca falante. Vamos ver agora o que mais aconteceu no melhor programa infantil de todos os tempos, o Show da Xuxa, que está completando 35 anos da sua estreia. Olá, bem-vindos à LTV, gostando ou não da Xuxa, tendo assistido ou não ao Show da Xuxa, tendo passado ou não pelos anos 80, você sabe do que se trata esse programa, mas eu vou falar assim mesmo. O Show da Xuxa era um programa infantil de variedades, mas que tinha mais audiência de gente grande do que de crianças. Quando estreou o Show da Xuxa, ela só teve mais estrutura do que tinha na Manchete, e se deu o luxo também de escolher o que queria para o programa. Inclusive pôde escolher quem ela queria na direção, e até rejeitou o primeiro cenário que foi construído, que aliás é super raro encontrar alguma coisa. Depois que fizeram um cenário que ela não gostou, ela pediu ajuda ao Maurício de Souza, que fez o desenho do primeiro cenário, e também o Reinaldo Weisman, que trabalhava com ele, passou a trabalhar com a Xuxa. Tudo que ela queria era um sol para dizer bom dia e uma nave espacial, que era o sonho de criança. E aí o Reinaldo Weisman, nunca mais voltou a trabalhar com o Maurício de Souza. Na gravação que foi ao ar como estreia do Show da Xuxa, ela disse que a demora foi necessária e agradece também aos que torceram por ela, ao contrário do que muita gente apostava, que ela seria um fracasso. Estava morrendo de saudade e queria falar também que a demora foi necessária, viu? Eu nem fazia ideia do que se tratava, mas tinha a ver com os pilotos que foram descartados, inclusive já no cenário aprovado teve programas que não foi ao ar, ou pelo menos um programa não foi ao ar. Então não só ela, mas os convidados também tiveram que repetir tudo até tudo ficar bom, até tudo ficar no ponto. Além do sol e da nave, havia outros elementos do cenário, inclusive alguns que funcionavam como brinquedos. Aliás, a ideia era que as crianças ficassem livres como se estivessem num parque de diversões, ou seja, isso foi uma inovação naquela época. E lá no Clube da Criança ela já pedia essas coisas para o programa, mas não tinha muita verba. Mas o que mais chamava a atenção era o sol, que servia de porta de entrada para os convidados do programa, e a nave com a sua escada de arco-íris em volta por nuvens. Porque no desenho do cenário a nave estava flutuando, e foi assim nas 4 primeiras temporadas do programa. O primeiro programa foi ao ar, marcou a estreia do Show da Xuxa, no dia 30 de junho de 1986. Ela contava com o auxílio de Andréa Veiga como Paquita, que já acompanhava no Clube da Criança, com Andréa Faria como Chiquita, que foi escolhida do casting de uma agência de modelo, com o Denk interpretado por Roberto Bertin, e o Praga interpretado por Armando Moraes. A direção ficava a cargo de Paulo Neto. O programa era gravado no Teatro Fênix, no Rio de Janeiro, misturava brincadeiras, atrações musicais, números circenses, exibição de desenhos animados e quadros especiais, e contava com a participação de, em média, 200 crianças em cada gravação. Depois isso foi crescendo. Era dividido em 9 blocos, de segunda a sexta-feira, e em 7 blocos aos sábados, e a cada bloco era gravado de forma sem interrupções, como se fosse um programa ao vivo. Então, tem programas que aparece Paquita caindo, aliás, a própria Xuxa caiu também. Uma vez ela tirou a bota e acabou aquele bloco com o pé descalço, só com o pé de bota.
E como o mesmo estúdio do show da Xuxa era usado para gravar outros programas da Globo, o cenário exigia umas 10 ou 12 horas mais ou menos para ser montado. Então eles aproveitavam isso para gravar tudo de uma vez só, ou seja, ela gravava em 2 dias, na terça e na quarta-feira, os programas da semana inteira. As crianças esperavam para entrar no estúdio em uma outra sala, assistindo a gravação do programa que estava acontecendo naquele momento, quando não era o primeiro programa, obviamente. E quando acabava, elas eram encaminhadas então lá para o palco, lá para o estúdio central. A primeira vinheta de abertura começava em preto e branco, ao som de Doce Mel, com a Xuxa vestida de mágica. Ela jogava a cartola que saía voando e deixava cair vários brinquedos coloridos com a criançada lá tentando pegar. Quando a cartola caía em sua mão e ela volta a colocar na cabeça, a imagem então fica colorida. Nessa abertura aparece o nome dos personagens dos programas e o Dengue não é Dengue, é Muriçoca. E o Praga também não é Praga, é ET. O Reinaldo Wiseman disse que desenhou essas fantasias porque o Roberto Bertini era um cara muito magro e alto, então ele precisava dar volume ao personagem e o encheu de braços. Já o Armando Moraes era anão e tinha uma corcunda. A fantasia de tartaruga era anatômica para ele, assim protegia as suas costas. O Praga tinha trabalhado na Manchete também com o Palhaço Carequinha, que era um programa que passava simultaneamente ao Clube da Criança com a Xuxa. As paquitas usavam traje de baliza, que todo mundo fala que é de soldadinho de chumbo. Porque a Xuxa, quando era criança, era baliza, e a dona Alda se inspirou e falou: vamos botar como se fosse de circo, balizas, e não por isso dar aquela roupa de paquita. Sobre elas tem vários vídeos aqui no canal, um deles falando de um modo geral sobre todas elas, explicando a lógica do nome que cada uma tinha, e sobre as fardas também. Já a Xuxa, ela usava uma roupa diferente a cada programa. Ela nunca repetiu o figurino, e a marca registrada eram as mini saias, as ombreiras e as xuxinhas no cabelo. Xuxa já estreou o programa com um disco pronto. Tinha Doce Mel, o tema de abertura, e que tocava também quando ela entrava na nave no encerramento. Amiguinha Xuxa, que tocava sempre que ela saía da nave. Quem quer pão, que era o tema do café da manhã, na verdade. Bom, no começo ela só falava do café da manhã. Depois ela passou a receber uma bandeja com sucos, frutas, pães, que dividia com algumas crianças. Tinha ainda Xirra, Meu Cãozinho Xuxo, Turma da Xuxa, Peter Pan, Garoto Problema, Meu Cavalo Frankenstein e Miragem e Viagem, que foi gravada por Patrícia Marques. A produção ficou a cargo do Guto Graça Mello, e quem é fã já sabe, né, que foi um perrengue para ela gravar esse disco, que ninguém queria dar música para ela. Ela teve que gravar muito comigo, mas não muitas músicas, porque é o seguinte, nesse primeiro disco que eu fiz, ninguém queria dar nenhuma música para ela. Que ela tinha dificuldade também para pôr a voz às músicas, mas que foi o responsável, esse disco foi o responsável pela certificação de diamante. O disco alcançou a marca de 2.600.000 cópias e está entre os 10 discos mais vendidos do Brasil de todos os tempos, ou seja, a Xuxa foi a responsável pela criação da certificação de diamante, talvez no mundo. As coreografias ficavam por conta do coreógrafo Oswaldo Berry, embora a Xuxa e as Paquitas também criassem muita coisa, inclusive as brincadeiras do programa. E Xuxa também interpretava algumas personagens, como a Vovucha, que contava histórias, a Madame Cachuchá, que dava dicas de higiene e falava de mapa astral, a Doutora Bolucha, que dava conselhos de saúde, o sábio Xoxum, que trazia dicas de brinquedos, e o Xuxirife, que lia cartas de denúncias. E as pessoas criticavam a falta de pedagogia no programa. Como Xuxa recebia muitas cartas, ela sorteava brinquedos num cenário à parte, e o Reinaldo Wiseman criou outros personagens para interagir com ela nesse quadro. O Moderninho, que era interpretado por ele, o Frentinha e o Xuxo. Então, como subir na nave com a Xuxa era o sonho de muita criança, mas poucos conseguiam, pelo menos brincar de fazer sorteio, isso qualquer um podia. No decorrer do ano, Xuxa convidou Louise Wichmann para ser uma de suas assistentes e a nomeou de Pitucha. E ainda em 1986 deu-se início a teste para escolher a quarta menina. Na verdade, a Luísa, quando começou a fazer teste, quando estreou, né, o show da Xuxa, ela já estava lá fazendo teste. E a Ana Paula começou a fazer teste, ela entrou só em 1987, foi eleita a Catuxa. E ainda deste ano aconteceram algumas mudanças no programa. O cenário passou por algumas alterações, como o Sol, que ganhou um bigode, a nave, que mudou completamente porque a Xuxa pediu que ela ficasse algo mais Penélope Charmosa, além de ter ficado muito maior do que a anterior. A vinheta de abertura continuava a mesma, mas agora com o nome da Marlene Matos como diretora, porque ela assumiu a direção no decorrer do ano. A Xuxa criou vários jargões, por exemplo, beijinho, beijinho, tchau, tchau. E na hora em que se despedia,
Antes de entrar na nave, ela sempre dizia: "Foi bom estar com você, foi bom brincar com você", fazendo uma referência à canção Doce Mel que tocava assim que ela soltava essa frase. Em 1987, nesse momento, passou a tocar uma versão instrumental que era de arrepiar, aliás, ainda hoje arrepia. Porque é sempre muito bom estar com você, é sempre muito bom brincar com você. Tchau, tchau! Neste ano, Xuxa lançou 2 discos. O segundo show da Xuxa, que também entrou para a lista dos 10 discos mais vendidos do Brasil, que contém as canções Festa do Chica e Puxa, Rambo, Recheita da Xuxa, entre outras, e tem novamente a participação de Patrícia Marques na canção Comigo Ninguém Pode. E neste ano, o segundo disco lançado foi o Karaokê da Xuxa, com 4 músicas inéditas. Teve Estrela Guia e Papai Noel dos Baixinhos, com tema natalino, Beijinho, Beijinho, Tchau, Tchau e Parabéns da Xuxa, que se tornou um dos seus clássicos. Foi a reinvenção do Parabéns pra Você. Neste ano, a Xuxa compôs 3 das canções que gravou. Hey Mickey, que entrou para o segundo show da Xuxa, Papai Noel dos Baixinhos e Beijinho, Beijinho, Tchau, Tchau, que entrou para o Karaokê da Xuxa. E ainda em 1987 entraram outras 3 meninas para o grupo das Paquitas. A Roberta Cipriani como Chiquitita, a Priscila Couto como Catuxita e a Tatiana Maranhão como Paquitita. Em 1988, houve outras alterações no cenário, mas mantinha-se a identidade original, que era o Sol de um lado e a nave do outro. Embora tanto o Sol quanto a nave sempre sofriam alguns ajustes, né, e a abertura foi trocada. Eram várias crianças com o rosto pintado, enquanto Xuxa passava pela tela a todo momento, e notava-se uma diferença na canção Doce Mel. Xuxa regravou a música. O grupo das Paquitas sofreu a primeira baixa. Andréia Veiga, a Paquita, deixou o programa, e no decorrer do ano, Ana Paula Almeida foi eleita como Pituxita. Esse foi o ano da Xuxa que ela estava no auge de sua carreira, né? No dia em que o show completou 2 anos, o programa foi transmitido ao vivo e acompanhado por uma multidão fora do estúdio, além dos que haviam conseguido entrar. Xuxa lançou o 3º disco do programa, o Show da Xuxa 3, que é o recordista de venda da América Latina, passou dos 3 milhões de cópias, e assim como o primeiro, o segundo álbum do programa está na lista dos 10 discos mais vendidos do Brasil. Em 1998, o primeiro álbum do padre Marcelo Rossi, Canções para Louvar o Senhor, bateu o recorde da Xuxa. Mas o disco dela teve várias edições, então eu acho que ele recuperou seu posto de disco mais vendido do Brasil. Esse álbum tem vários clássicos, como Hilarie, que como a Xuxa diz, virou um hino, Brincar de Índio, Dança da Xuxa, Bombom, Abecedário da Xuxa, que foi muito utilizada para a alfabetização nas escolas, e a Xuxa costumava cantar interpretando a linguagem de sinais para deficientes auditivos. E as pessoas criticavam a falta de pedagogia no programa. E tem também Arco-Íris, que foi tema do seu primeiro filme que estreou nos cinemas. Ela já tinha participado em outras produções, mas o Super Xuxa contra Baixo Astral foi feito exclusivamente para ela. E a canção tema ia entrar só para o álbum do filme, mas ela gostou muito e pediu para inseri-la no disco do show. E teve também a estreia do Paradão dos Baixinhos, que ia ao ar nos programas de sábado, com a participação dos artistas, né, que mais se destacavam na música nacional naquela época. Nesse ano, em 1988, o Show da Xuxa começou a ser produzido fora do Brasil. Patrícia Lage, que tem um vídeo aqui sobre ela, comprou os direitos do programa para reproduzi-lo na Argentina e estreou o El Clan de Patsy. Dentre todas as apresentadoras que seguiram essa linha em outros países, ela foi a mais fiel na reprodução do programa. Em 1989, a vinheta de abertura era um parque de diversões no espaço feito em animação gráfica e o cenário mudou radicalmente. A nave saiu do canto do cenário e foi para o centro, e o fundo era um enorme X repleto de luzes. Aliás, nesse ano, o Show da Xuxa deve ter aumentado bastante a conta de luz da Globo, porque tudo piscava, era impressionante. O cenário era um mundo doce, com cachoeira, com sorvetes gigantes, o sol perdeu o seu protagonismo, ficou menor, e a entrada dos artistas convidados, que antes era pela boca do sol, passou a ser um painel giratório. Em junho estreou Bobiô Dançou aos sábados, era uma gincana dirigida aos adolescentes e tinha 20 minutos de duração. Cerca de um mês depois virou um programa que passava aos domingos. Eu já fiz um vídeo também aqui falando sobre isso. Inclusive o tema Bobiô Dançou fez parte do álbum Quarto Show da Xuxa, que teve também Tindolelê, Milagre da Vida, Passatempo, entre outras canções.
E tal como aconteceu no primeiro e segundo álbum do show, teve uma faixa que não era a Xuxa quem cantava. Dessa vez foi a Amanda, do Trem da Alegria, que interpretou Recado pra Xuxa. Esse álbum também entrou para a lista dos 10 discos mais vendidos do Brasil. Ou seja, dos 10 discos mais vendidos do Brasil, 4 são da Xuxa. A primeira edição do quarto show da Xuxa tinha as letras prateadas na capa. Da segunda edição para frente já não tinha mais. E tem um boato de que a Marlene Matos mandou recolher toda a primeira leva que chegou às lojas para repor os discos à venda, né? Porque falaram que as músicas tinham mensagem subliminar. Aquela coisa que se rodasse o disco ao contrário, tinha o diabo falando, o demônio falando, coisas assim. Uma das características do show da Xuxa, que foi copiada pelos outros programas infantis, eram os programas especiais. Por exemplo, o aniversário do programa, Carnaval, Páscoa, Natal. E no dia 8 de setembro, o show atingiu a marca de 1000 programas. Também foi um programa especial. A canção 1000 vezes 1000, escrita para a ocasião, entrou para o álbum Xuxa de 1993. O grupo das Paquitas passou por outra alteração. Ana Paula Catuxa e Luísa Pitucha deixaram a trupe ao mesmo tempo e foram admitidas a Letícia Spiller como a nova Pitucha e a Cátia Paganotti como Miúcha. Esse grupo de Paquitas, agora formado dessa forma, lançou o primeiro álbum das Paquitas pelo selo Xuxa Discos. Elas gravaram canções que foram escritas especialmente para elas, algumas foram regravações também, e canções que foram escritas para a Xuxa, como Marciano. O maior hit delas é uma homenagem para a Xuxa, a música Fada Madrinha. E também teve o grupo dos Paquitos, 5 garotos que foram selecionados para formar uma boy band, e também lançaram um disco pelo Xuxa Discos. O lançamento do grupo aconteceu no programa de Natal. O disco chegou nas lojas em 1990. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre as Paquitas e sobre os Paquitos também. E ainda neste ano deu-se início ao concurso para escolher uma Paquita paulista. Então, em 1990, entrou a Juliana Baroni como a nova Catuxa e logo depois Andréia Faria, a Chiquita, deixou o grupo. Em seu lugar, a Bianca Rinaldi foi admitida. Teve também a eleição da primeira Paquita internacional, a Maria Rosa Llaneza, que foi eleita a Paquita chilena, e já quase no final do ano, a Tatiana Maranhão saiu. A Flávia Fernandes foi convidada para ocupar o lugar dela, como a nova Paquitita. Não foi só o grupo das meninas que mudou bastante neste ano. A vinheta de abertura passou a ser um desenho animado que mostrava a Xuxa saindo com sua nave de um planeta em forma de coração e passando por vários lugares da Terra, por onde ela passava, assumia as características dos nativos, né, como africana, japonesa, e chegava no Rio de Janeiro, e descendo no cenário do programa. Mudou o fundo musical, era uma versão instrumental de Doce Mel, a versão original já era muito legal, até hoje, quando eu escuto, me leva lá para minha infância. E essa nova versão também, né? Ainda hoje dá um quentinho no coração. Mudou também a música que Xuxa descia da nave. Na verdade, continuava sendo a Amiguinha Xuxa, mas era uma versão diferente da canção do disco de 1986. Ela regravou também. E o cenário que nos 4 anos anteriores era assinado por Reinaldo Wiseman passou a ser assinado por João Cardoso. Esse foi o primeiro ano em que a nave não ficava flutuando entre as nuvens, ela pousava em uma colina verde florida. Aliás, o cenário era uma floresta, né, cheia de elementos, mas pense em cheia mesmo. E foi quando Mariana e Roberta, que estavam sempre nas gravações e já tinham tentado ser Paquita sem sucesso, foram admitidas à trupe como Irmãs Metralha. Parece estranho falar irmãs no plural e metralha no singular, mas é porque Metralha é o nome de família. Vem dos irmãos Metralha da Disney. É como se fosse as irmãs Silva. A gente não fala as irmãs Silvas. Nesse ano, a Xuxa lançou o filme Lua de Cristal e a canção tema entrou para o álbum Xuxa 5. Pela primeira vez e única no período do programa que o disco não era show da Xuxa, era só Xuxa 5. E isso foi uma estratégia para vender mais discos, porque tirando o show, escrito com X, não confundiria as pessoas se o disco fosse vendido fora do Brasil. Então só Xuxa, que já era conhecido, e 5 ficou lá bem discreto. Além de Lua de Cristal, teve a canção Pinel por Você, Tempero da Lambada, Trem Fantasma e I Love You, Chuchu, entre outras. Então a estratégia de ter lançado esse disco fora do Brasil, sem ser show da Xuxa, apenas Xuxa, é porque ela já tinha gravado um disco em espanhol que tinha sido lançado no exterior. Isso aconteceu devido ao grande sucesso, né, do álbum do show da Xuxa 3. E também porque muitas apresentadoras e cantoras já estavam gravando as suas canções em espanhol.
Tanto é que a equipe teve até um pouco de trabalho para selecionar as canções que entrariam no álbum em espanhol. Esse álbum foi lançado no final de 1989, mas no Brasil só chegou nas lojas no começo de 1990. Embora os Paquitos não fossem contratados da Globo, eles tinham um contrato com a Xuxa Produções. Passaram a fazer parte do programa e tinham até o nome do grupo nos créditos de abertura. Sempre 2 deles recebiam a Xuxa na porta da nave e levavam também o café da manhã no palco. Outra personagem que entrou para a trupe foi a Duda Little, como repórter mirim, e nessa fase o Praga se afastou do programa por problemas de saúde. Em 1991, Sérgio Malandro apresentou o programa no lugar da Xuxa quando ela estava de férias, até o dia do seu aniversário em 27 de março. As Paquitas também estiveram ausentes nesse período e os Paquitos assumiram o posto delas. Nos anos anteriores, nesses primeiros meses do ano, eram apresentadas as melhores partes do programa do ano inteiro. Era feito um retalho de show da Xuxa. A vinheta de abertura se manteve a mesma do ano anterior, mas o cenário mudou totalmente. Outra vez, foi desenhado por João Cardoso, mostrava alguns dos mais conhecidos símbolos turísticos do mundo, como o Big Ben, a Torre de Pisa, o Moinho Holandês, o Templo de Taj Mahal. Tinha um aspecto futurista e a clássica escada de arco-íris da nave foi substituída por um elevador. Esse detalhe eu acho que foi a única coisa que eu não gostei nesse cenário, porque descer a escada da nave, como a Xuxa, é algo que muita gente faz até os dias de hoje. E também foi o primeiro ano em que a música da descida da nave não era a amiguinha Xuxa, ela passou a cantar Novo Planeta. O Praga retornou ao programa no decorrer do ano e teve outros 2 repórteres mirins, a Raquel Batista e o Kaique Benigno. E Xuxa também deu uma de entrevistadora. Ela apresentava o quadro Papo Sério e conversou com autoridades e especialistas em diversas áreas. Uma delas foi a Rosane Collor de Mello, que era então a primeira-dama do país, e o ministro da Saúde, Alceni Guerra. Tinha até um quadro em que crianças faziam denúncias sobre problemas de suas ruas e bairros. As reclamações eram feitas através de cartas enviadas à produção do programa. E as pessoas criticavam a falta de pedagogia no programa. Neste ano, Xuxa lançou o álbum Show da Xuxa 6, que tem as canções O Show da Xuxa Começou, Coco, Quem Sabe Um Dia, Hoje é Dia de Folia e o tema da descida da nave, Novo Planeta, além de outras. Tem até uma técnica de relaxamento, uma historinha para dormir. E a capa é a mesma que foi usada no segundo álbum em espanhol. O que diferencia os dois é a bandeira do Brasil na edição em português. Mas o espanhol não foi lançado no Brasil. Xuxa apresentou a Paquita espanhola, Maria Arroyo, e a Paquita peruana, Maricela Fio. Teve a eleição das Paquitas argentinas também, lá na Argentina. Mas elas não atuaram no programa no Brasil. As Paquitas lançaram o segundo álbum delas. No grupo dos meninos também houve uma troca, saiu Robson e entrou Yuri Martins. E a Xuxa fez uma participação no filme Gaúcho Negro, que foi produzido por Xuxa Produções. Ela estreou a versão do show em espanhol neste ano, lá na Argentina. Tem um vídeo aqui também sobre esse programa. E foi algumas vezes para a Espanha, onde gravou até um especial de Natal para o canal Tele5. E no Brasil ela cogitou o fim do programa, do show da Xuxa. Ela comentou a respeito no Dia da Criança, em 12 de outubro. Dá para acreditar? Podia ser mais traumático do que isso? Em 1992, talvez tenha sido o ano mais desafiante para ela, porque além de gravar no Brasil, ela também gravava na Argentina, no show da Xuxa. O Xuxa Park na Espanha, tem vídeo do Xuxa Park aqui também. Tem 2, aliás, da Espanha e do Brasil, o Xuxa Park da Espanha e o Xuxa Park do Brasil. A vinheta de abertura era a mesma ainda, aquela que estreou lá em 1990, o desenho animado, mas o cenário mudou tudo outra vez. A nave foi descaracterizada, passou a ser branca e com janelas de X no lugar das bocas. Embora essa nave aqui sempre apareça em qualquer referência à Xuxa nos dias de hoje, já perguntaram para ela qual era a versão que ela mais gostava e a sua resposta foi a rosa com bocas. Quer dizer, foi o modelo que ela idealizou. Essa branca ninguém perguntou para ela se ela queria. A música da descida da nave passou a ser Xuxa Park, que entrou no álbum Show da Xuxa 7, além de Marquei um X, que tinha gosto de despedida, Canto de Paz, América Geral. Em relação ao cenário, outra vez assinado por João Cardoso, disse que tinha robôs, túneis, carrinhos e paredes laterais com movimento, passando a compor o palco. Mas o que eu vi era um monte de gente amontoada. Pela primeira vez a plateia ficava em níveis elevados e tinha gente grande também lá, não era só crianças. Bom, também pelo volume de gravação,
foi bastante desafiante para a Xuxa, porque ela gravava até 5 por dia. Basicamente ela seguia o roteiro, né, para não enrolar muito. Não dava para improvisar muito. Fazia brincadeira, chamava cantora, enfim, aquelas coisinhas básicas e ia embora. Ainda assim, no dia 12 de outubro, o programa foi transmitido ao vivo. Foi a segunda vez que ela fez isso, e a primeira tinha sido no dia do aniversário de 2 anos, né, do show da Xuxa, e a segunda vez agora em 92, agora não, lá em 92, no dia da criança. A Paquita Amor, Andréa Veiga apresentava um quadro externo de jogos para adolescentes, o Dengue lançou um álbum, inclusive gravou em espanhol também, e aos sábados o Paradão da Xuxa tinha um cenário bem diferente, era o mesmo, né, que tinha sido feito para o Paradão da Xuxa especial do ano anterior, uma premiação que tinha feito. Nesse ano, Letícia Spiller deixou o grupo das Paquitas e Ana Paula Guimarães voltou oficialmente. Ela já estava atuando com Paquita nos programas do exterior, no caso da Argentina. Nos últimos meses, começou uma contagem regressiva para o fim do programa e sempre tocava no último bloco a canção Amigos para Sempre, que é tema das Olimpíadas de Barcelona, que foi daquele ano, lá em 92. O último show da Xuxa foi ao ar em 31 de dezembro de 1992, com a apresentação do programa número 2000. Foi uma superprodução com um cenário especial, com a presença de diversos convidados, como o Grupo Trem da Alegria, que havia participado do primeiro programa também, lá em 86, e anunciou o fim do grupo no mesmo dia. Teve as antigas Paquitas, Maurício de Souza, Maurício Sherman, o reencontro de Xuxa com o seu pai, com quem não falava há 5 anos, e muito, mas muito choro. Foi triste. Ao longo dos anos, vários desenhos foram exibidos no programa, como Caverna do Dragão, He-Man, Manda-Chuva, Mickey e Donald, os Flintstones, os Ursinhos Gummy, Scooby-Doo, She-Ra, Smurfs, Tartarugas Ninja, Thundercats, Transformers, Zé Colmeia e Rambo, entre outros. O Guto Graça Mello revelou em entrevista que ele produziu o segundo disco do show da Xuxa, mas ao deixar a Som Livre, esse disco foi engavetado. Ou seja, aquele disco produzido por Michael Sullivan e Paulo Massadas, o segundo show da Xuxa, já é o terceiro, porque ela tinha gravado aquela fase, né? Porque o segundo, oficialmente, ninguém sabe quais são as músicas gravadas. Durante as 4 primeiras temporadas de 1986 a 1989, a porta da nave era aberta por um cabo de aço que puxava para cima, pelo lado de fora. Na quinta e sexta temporada, em 1990 e 1991, havia um mecanismo na parte superior da porta que era escondido por um laço. E na 7ª temporada, em 1992, esse mecanismo passou para o lado de dentro da porta. A nave era pouco mais da metade do que parecia ser, ou seja, a parte de trás era uma parede chapada, onde havia uma porta que servia de entrada e saída da Xuxa. Em algumas fases, a Xuxa permanecia dentro enquanto ela estava em movimento. Em outras, ela simplesmente passava diretamente de uma porta para outra. Além dos brinquedos, havia alguns elementos animados no cenário, como o sol, que mexia os olhos e depois ganhou um bigode. Havia uma pedra com bocas e olhos. E esses elementos eram movidos manualmente, ou seja, havia gente dentro ou atrás, né, no caso do sol, para fazer os movimentos. Tudo que levava o nome da Xuxa vendia. Ela teve vários produtos licenciados e um deles foi um microfone que ela usou durante algumas temporadas do programa. Assim como os discos e as bonecas, o microfone é ainda um sonho de consumo de muitos fãs colecionadores. Bem, meus queridos, a história é essa, da minha parte é isso. Foi bom estar com você, foi bom brincar com você. Eu fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. No livro Memórias tem uma foto de uma gravação nesse cenário que não foi aprovado. Eu acho que sou uma das poucas pessoas que gostam mais dessa primeira versão da nave do que das outras. Talvez porque ela fosse meio neutra, não sei, na verdade. Depois ficou caracterizada demais, né, com uma boca muito feminina. E naquela época sofríamos muita repressão, né, o machismo imperava. E ela recebeu a visita de Angélica, acho que foi a primeira vez que a Angélica esteve no show da Xuxa. Foi muito bonitinho o encontro das duas.